lugar, Senhor. E para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre
Agora quem é? É mais, pela tua espiritual, nessa noite, você é livre, nós somos livres, nós somos livres, te adorar.
Esse fogo é por alma. Há um fogo cerrado no meu peito. Não me dá descanso. Eu não tenho descanso. E não queremos descanso. Há um fogo cerrado em meu peito. E não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Deixa queimar, 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 deixa queimar. Seu coração queima por alto, declara. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Chama na cara lá, mamada. Chore managare. Meu orgulho me tirou do jardim. A verdade colocou jardim. Se eu perder em troca do amor, eu pagaria. O amor não se compra, nem se merece. O amor não se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. O altar colocou jardim.
Jesus espirituais ao Senhor essa noite. Som dos céus sobre este lugar. Som dos céus sobre este lugar. Som dos céus. Glória a Deus, amém. Levante as suas mãos assim. Aleluia. Glória. A palavra de Deus diz que tudo, existe um propósito de Deus. E existe um propósito de Deus determinado sobre esta escola de missões, Vida no Espírito. Você está aqui é porque Deus tem um propósito determinado na sua vida. Aleluias! Eu acredito, irmãos, que muitos que estão aqui serão ativados no Espírito para o propósito que Deus designou para fazer nesta terra. Amém? Glória a Deus. Amém, Pai. Nós te adoramos. Glória a Deus. Amém. Veja sentar. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, existem outras pessoas que estão a caminho. Existem outras pessoas que estão perdidas. Mas graças a Deus nós estamos aqui. E eu tenho certeza absoluta, irmãos, que esta escola de missões, ela já é uma bênção. Amém. Que esta escola de missões, ela já é uma realidade para as nações da terra. Amém? Amém. Digam assim, a escola de missões já é uma realidade para as nações da terra. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Amém! Amém!
Irmãos, e quando nós estávamos falando, né, trocando uma ideia sobre a escola de missão, e aí a gente fica perguntando, e aí, escola de missão para quê? Para missionário? Se é missionário, então não precisa de uma escola. Se é missionário, já tem que ir para as missões. Mas eu acredito, irmãos, que muito mais do que uma escola de missões, isto aqui é um lugar de destino profético para cada um de nós. Glória a Deus. É um lugar de destino. Aqui nós encontraremos com o nosso destino. Amém. Porque de repente você estamos dentro da igreja pensando uma coisa, mas o nosso destino é completamente diferente. E aqui, irmãos, no Espírito, nós iremos receber de Deus o nosso local de destino. Amém. E aí nós iremos funcionar lá. Cada um funcionando naquilo que foi chamado para fazer. Amém. Então eu acredito, irmãos, que esta escola de missões, vida no Espírito, ela veio para dar um destino para nós, meu brother. Glória. Ela veio para dar um destino para você, para dar um destino para mim, para dar um destino para a igreja. Amém. Irmãos, todas as vezes que eu falar de igreja, eu não estou falando de templo denominacional. Todas as vezes que eu falo de igreja, é nós. Amém. Amém? Diga assim do seu irmão, é nós. Então, todas as vezes que eu falar de igreja, é nós. Então, Deus, Ele chamou uma igreja para manifestar a sua presença nesta terra. Amém. Aí existem pessoas presas a uma denominação, que é a denominação A, denominação B, C, D. É por esta ou por aquela denominação que virá o avivamento sobre a terra. Mas não é, irmãos. O avivamento virá pela igreja. Amém. Mas pela igreja viva, pela igreja orgânica, pela igreja que entendeu qual é o seu destino. Aleluia. Para a igreja que entendeu qual é o seu propósito. E aqui nós seremos ativados nisso. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Amém? Glória a Deus. Diga assim para o seu irmão, quem somos? Quem somos? Nós temos aqui algo que a gente fala sobre a escola de missões. E uma das coisas que nós precisamos descobrir no Espírito é quem somos. Qual é a nossa identidade? Tem muitas pessoas que frequentam igrejas e elas pensam que elas são apenas crentes. E aí, irmão, católico? Não, misericórdia. Eu sou evangélico. E aí, você é evangélico? Está amarrado, eu sou católico. Agora, nós precisamos saber da nossa identidade. Nós precisamos saber realmente quem somos. E nós não somos católicos, não somos evangélicos, porque eu acredito, irmãos, e isso é de Deus, que Deus não tem religião. Amém. Deus não tem religião. Deus não é católico, Deus não é evangélico, Deus não é muçulmano, Deus não é judeu. Sabe quem é Deus? Seu Pai. Amém. Aleluia! Ele é seu Pai. Então quem somos? Somos filhos de Deus. Nós temos uma identidade de filhos. Amém. Aleluia! Então diga assim, eu sou filho de uma paternidade espiritual. Uau! Glória a Deus! Então a primeira coisa que nós devemos entender é isso. Que nós não estamos aqui nesta escola de missões presos a uma denominação. Uau! Eu agora estou na escola de missões ouvir e crer. E aí? O que é que isso vai mudar na sua vida? Mas se você chegar aqui com entendimento
que você está em uma escola de missões, de vida no Espírito, e você entender a sua identidade, quem você é e quem é o seu Pai, meu irmão, as nações vai nos receber como homens e mulheres que manifestam a glória de Deus. Glória. Aleluia! O maior problema de todas as nações não é o pecado, não é a corrupção. O maior problema de todas as nações da terra, inclusive o Brasil, é a ausência da glória de Deus. E a palavra de Deus diz que toda a criação, que toda criatura aguarda com expectativa a manifestação de quem? Da igreja? Dos filhos. É nós. Todo mundo, irmãos, está aguardando com expectativa a manifestação dos filhos. Amém. Quando você vai estudar sobre a história dos grandes avivamentos, e você pega ali o primeiro avivamento 60 anos depois de Cristo, nenhum avivamento veio por uma denominação. Os avivamentos, os grandes avivamentos, eles vieram através de pessoas. Amém. E eles não vieram através de uma grande massa. Geralmente 2, 3, 4, 5, 6 pessoas conseguiam levantar toda a massa. Dessa maneira. Aí tem pessoas que estão presas a igrejas, a denominações. Quanto maior a igreja, uau, o avivamento virá por aquela igreja, porque é o tanto de gente que tem. Mas sabe o que acontece, meu brother? É que tem igrejas cheias de gente. E só isso. E é por isso que eu sou apaixonado na palavra. E quando a palavra diz assim, que o menor será uma grande nação, que um será 1000. Amém. Eu acredito que o avivamento, ele virá dentro do quarto. Olha. Eu acredito que o avivamento, ele virá quando você entender quem você é, quem é o seu Pai, o que ele foi capaz de fazer por você e por mim. Então, eu acredito que está chegando o dia. Está chegando não, levanta sua mão e diz assim, chegou o dia. Chegou o dia. Diga assim, já é. Já é dia. Já é dia. O dia chegou de uma igreja. Diga assim, é nós. Não é as 4 paredes, é nós. Já chegou o dia da igreja se levantar como voz profética nesta terra. Amém. Aleluia. Irmãos, a gente anda pela rua e você vê tantas pessoas carecendo do amor de Deus. Tantas pessoas jogadas nas masmorras deste mundo, acorrentadas, presas, escravizadas. E aí se levantam escolas, instituições missionárias para preparar pessoas para mandar para a América, para mandar para a Europa. Ontem no YouTube eu estava assistindo um vídeo de alguns missionários que estão lá na Europa, na França, na Inglaterra, de frente à torre, né, lá naquela ponte, andando dentro do rio, dizendo assim, a Europa está pronta, a Europa está madura, o Senhor vai enviar os ceifeiros para a Europa, brasileiros, vocês precisam vir para a Europa. Para quê? Fazer turismo? Conhecer os pontos turísticos? Quer fazer missão? Sai na porta da sua casa. Vai na esquina da sua rua. Vai ali no centro de Goiânia, na Praça do Trabalhador, que você vai ver o tanto de pessoas que tem ali, que precisam, necessitam do amor de Deus. E essas pessoas, elas estão esperando por nós. Elas aguardam por nós. Existe uma expectativa sobre as nossas vidas. Quantas vezes nós chegamos em pessoas e elas olham dentro dos nossos olhos e dizem assim, eu estava orando para Deus te enviar. É verdade. É verdade.
E a gente cria aquela expectativa de ir para a Europa. Se tiver que ir, nós vamos também. Nós vamos. Mas eu acredito, irmãos, em uma igreja que vai começar a incendiar Jerusalém. Amém. Eu tenho uma palavra de Deus que Goiânia é do Senhor Jesus. Aleluia. Agora, para Goiânia ser do Senhor Jesus, a igreja precisa ouvir a voz do Senhor Jesus. Então, primeira coisa, irmãos, nós somos filhos de Deus. Nosso Pai é Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Tem muitas pessoas dizendo assim, eu até queria fazer missões. Eu até queria ir para o campo missionário. Mas falta recurso. Falta recurso, sabe por quê, irmão? Porque ela não sabe quem é o pai. Não conhece o papai. Porque no dia que conhecer o papi, vai ver que já é. O recurso já está na mão. Uma pessoa chegou em mim tem 3 semanas e disse assim, Pastor Vanderlan, o Senhor mandou te dizer, faça o projeto, porque tem milhões te esperando. Mas não faça projetos pequenos, porque são milhões. E eu acredito, irmãos, que estes milhões serão usados em toda a nação da terra. Amém. Aleluia. Quem está comigo aí? Amém. É nóis. Iremos usar milhões nas nações da terra. O povo vai pirar. Vai. Eles vão falar assim, uau, esse cara ganhou 1 milhão, ele tinha que construir um templo. Meu Deus. Ele tinha que edificar uma igreja. Não é assim? Mas quando nós pegarmos o primeiro 1 milhão e começar a investir em vidas, porque vidas valem mais do que coisas, vida vale mais do que tijolos, vida vale mais que estruturas. E quando nós começarmos a investirmos em vidas, a galera vai pirar. Meu Deus, quem é aquele povo? Aí eles falam assim, tinha tudo para ter uma mega igreja. Tinha tudo para ter um mega templo. Mas nós usamos tudo para ter igrejas espalhadas. Glória a Deus. Fins da terra. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então nós somos filhos de uma paternidade espiritual. Possuímos um DNA na pessoa do nosso Pai. Amém. Nós temos um DNA, o DNA de Deus. Amém. Irmãos, eu já até falei naquela escola de missões passada, tudo que Deus for fazer nesta terra, Ele fará através de nós. Diga assim, tudo que Deus fazer aqui, Ele vai fazer através de mim. Então, tudo que Ele for fazer é através de mim. Aí você já teve aquela oportunidade que a pessoa chega em você, te dá um abraço e fala assim, ô meu irmão, só Deus para usar uma pessoa nessa terra e fazer isso que você fez por mim. Não tem coisa mais gratificante. Não tem riqueza. Não tem. Né? Eu dei esse testemunho, um dia eu estava lá no projeto, lá no Cravo, irmãos. Eu tinha que pagar naquela semana quase 18 mil reais. E aí eu estou sentado lá, conversando com o pastor, e o pastor naquela indecisão, se me dá uma oferta ou se não dá. E aí ele falou, Vanderlan, eu queria muito ofertar, mas eu estou aí preso a alguns contratos junto à Caixa. Mas eu faço aqui, eu deixo aqui uma palavra com você. Quando eu receber a minha primeira casa, eu vou te dar uma oferta, e nisso, irmãos, encosta uma moto. Tá? Desce uma senhora loira, mãe de um aluno. Ela chegou lá e falou assim, pastor Vanderlan, eu levantei. Aí ela já começou a chorar, com o capacete, começou a chorar, falou, pastor, eu estava lá em casa, e Deus mandou eu vir aqui te dar um abraço e um beijo. Eu posso te dar um beijo? Falei, lógico. Ela veio, me abraçou, me deu um beijo. Aquele beijo assim de quase 2 minutos.
e a lágrima escorrendo no meu rosto, sentindo aquela lágrima quente. Ela falou assim: só Deus faz o que Ele fez através do Senhor em prol da minha família. Eu só queria te dar um beijo, mais nada. Não estou na moto, foi embora. Quando eu volto, está o pastor chorando e falou o seguinte: Deus é demais, viu? O que ele tinha que trazer essa mulher? Toma aí R$4.000. Aleluia! Arrancou 4 pau. Tá aí. Então, irmãos, quando Deus Ele quer fazer, Ele faz. Não é não. Estamos amando aí, amém? Glória. Glória a Deus. Agora, irmãos, nós somos filhos de uma paternidade espiritual e nós temos uma visão e um estilo de vida. Qual que é a nossa visão como escola de missões? Vida no Espírito. Imagine só uma escola de missões de vida no Espírito. De repente, hoje nós estamos aqui no meio de uma aula, e no meio de uma aula o Senhor nos tira daqui e nos conduz em outro lugar. Aleluia. De repente você está aqui hoje numa aula chapadíssima, aí chega Deus e fala: não, hoje a aula é no prático. Yes! Hoje a aula é no prático. Irmãos, porque eu tenho certeza que chegou a hora da letra morrer. Quantas pessoas presas à letra? E é letra, letra, letra e letra. E a palavra de Deus diz que a letra mata. Mas o Espírito, ele vivifica. Ele traz vida. Ele traz ressurreição. Amém. E é por isso, irmãos, que nós somos uma escola de missões de vida no Espírito. Amém. Nós somos governados pelo Espírito Santo. Amém. Muitas pessoas, elas ficam assim com a cabeça toda pirada, o HD quase trava quando se fala em vida no Espírito. Aí eles pensam que vida no Espírito é algo assim difícil de entender. É algo que é mistério. É mistério. É o manto. Irmãos, mas o evangelho de vida no Espírito é o evangelho da simplicidade. O que é vida no Espírito? É andar e viver no Espírito, governado pela voz do Espírito. Então nós ouvimos e obedecemos. Então esta escola de missões de vida no Espírito é uma escola completamente governada pelo Espírito Santo. Amém. De repente hoje eu estou aqui ministrando, semana que vem é o Abraão, na outra semana é o Carlúcio. Amém. Você já viu quando Deus toma o Hudson e ele toma o microfone do povo? É daquele naipe, irmãos. O povo está pregando lá, o Suzano era vítima dele, né? Pregando, ele já subia, já é comigo, sai, é eu. Então é assim, somos governados pelo Espírito, amém? Amém. Diga assim: a minha vida é governada pelo Espírito Santo de Deus. Agora diga assim para mim, me pergunte, qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? Diga assim bem forte: alcançar Goiânia, Goiás, o Brasil, e as nações, na simplicidade da fé e debaixo do governo do Espírito Santo. Amém. Esta é a nossa missão. Amém. Esse é o seu destino. Aleluia. Amém. Esse é o seu destino. A glória a Deus. Agora diga assim: a nossa meta. Irmãos, quem vive no Espírito vive por metas? Não. Quem vive no Espírito vive por acontecimentos. Glória. Quem anda e vive no Espírito, quem é conduzido, governado pelo Espírito, a única coisa que ele tem na vida dele são acontecimentos sobrenaturais. Pastor, Deus te deu uma visão nesse sentido, dentro da igreja.
Eu via um homem como se fosse uma madeira fazendo um limite, como se fosse uma meia-lua dentro da igreja. Na hora que ele terminava de fazer o limite, o Espírito Santo falou no meu coração: os homens demarcam limites. Eu sou a plenitude. E quem está em mim é pleno. Homem perfeito. Irmãos, não existem limites para uma igreja guiada, conduzida, governada pelo Espírito de Deus. Amém. Não existe. Porque nós não estamos debaixo de um sistema, nós não estamos debaixo de uma palavra religiosa. Nós estamos aqui, não é debaixo de Deus, nós estamos dentro dele. Aleluia! Nós habitamos dentro de Deus. Ele plantou dentro de nós o seu jardim para habitar no jardim. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Diga assim: levar vida no Espírito. O evangelho genuíno da graça de Deus. Irmãos, todos nós aqui vamos para o campo. De um jeito ou de outro, nós vamos para o campo. E quando nós chegarmos lá, irmãos, o evangelho que nós temos a oferecer é o evangelho da graça. Amém. É graça, irmãos. Mas é graça sem mistura. Não existe mistura. Não existe uma vírgula de Moisés. Nem o acento do é de Moisés não tem o evangelho da graça. O evangelho da graça é Jesus. Amém. Amém. Vou repetir: o evangelho da graça é Jesus. Aleluia. Porque a graça, ela não é uma religião, a graça não é uma matéria, a graça é uma pessoa. É uma pessoa. Então, se nós vivemos a graça, nós vivemos Jesus. Se nós pregamos a graça, nós pregamos Jesus. Tempos atrás, agora, um mês atrás, uma pessoa me pediu aqui uma reunião. E ela estava frequentando a igreja, sentei com ela dentro da igreja, e ela me disse assim: pastor, da igreja que eu venho, a igreja caminha debaixo de uma lei muito grande. E quando eu passava aqui na porta, que eu vi essa igreja toda animada, chapada, o povo orando línguas, mas eu observava que vocês tinham um estilo de vida diferente. Tipo assim, o senhor é um pastor barbudo, muita gente barbuda dentro da igreja, as irmãs de calça. E aí eu falei assim pro meu esposo: vamos congregar lá, lá parece que é uma igreja light. Lá acho que pode tudo. Lá acho que pode até tomar uma cervejinha. Os irmãos lá é tudo doidão. Aí um mês frequentando aqui, irmãos, pediu arrego. Falou: meu Deus, vida no Espírito não é para qualquer um, não. Sabe por quê, irmãos? Vida no Espírito é você viver no Espírito de Deus. Evangelho da graça, o Evangelho de Jesus. Falei: minha irmã, aqui nós andamos no Espírito e vivemos Jesus. Então, quando nós estivermos lá fora, no campo, e o campo pode ser a sua família, os seus amigos, as pessoas que estão à sua volta, esse mundo religioso, que nós vamos entrar dentro deste mundo religioso para destronar Moisés e colocar Jesus assentado no trono, que é a graça de Deus, as pessoas vão pirar com vocês. Sabe por quê? Nós teremos apenas graça. Amém. Nós levaremos apenas o evangelho da graça. Esse é o evangelho que nós temos que pregar. Esse é o evangelho que nós temos que viver. Graça genuína. O grande problema de muitas igrejas denominacionais hoje é que eles têm Jesus lá dentro, mas quem manda é Moisés. Não, essa igreja aqui é de Jesus. Aí tem igreja que é de Jesus. Uma vez uma irmã chegou em mim e falou assim: pastor, eu tenho um projeto para essa casa de recuperação. Eu tenho um projeto de leitura bíblica, de estudo bíblico. Jesus vai fazer maravilhas aqui dentro. Aí eu falei assim: amém, irmã. Glória a Deus, isso é de Deus. Vem para cá, vamos caminhar juntos, vamos. E ela foi para lá no sábado.
E no final pregou Jesus o sábado todo, irmão. Só Jesus, 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 Jesus. Aí no finalzinho, ela foi falar sobre o sábado, o dia de descanso. Aí a irmã era lá da igreja, né? É. Do sábado. Sabatina. Era de lá. Eu pensei, irmã, a senhora prega tanto de Jesus que eu já estava até acreditando que a senhora era uma igreja do dia renovada. Uma igreja do 7º dia renovada. Pensei, mas quem manda é Moisés. Jesus vai até um ponto. Daquele ponto para frente é Moisés que comanda. Mas nós não, irmãos. Nós não temos Moisés, nem o assento do Éden. Nós temos Jesus para as nações. Amém. Amém. Aleluias. Glória a Deus. E eu quero começar essa aula, irmãos, de hoje. Ô, Glória, Começar agora, Alessandra. Isso é porque tem um churrasco me esperando ali. Meu Deus. Ah, tá. Tô chegando, hein? Eu também. Agora entendi. Irmãos. Bolo. Alessandra, tem muito Carne bolo pode, aqui. carne pode. Bolo, É proteína. coca, Fanta. Você quer uma escola de missões? Meu Deus. Deixa o pastor José vir aqui. É. Sabe qual é a escola dele? Pastor José, sua discípula que trouxe. Eu vou discipliná-la. Meu Deus. Depois editar o vídeo. Edita o vídeo. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês algo a respeito de caráter. Porque eu não vou falar de um missionário. Eu vou falar de homens e mulheres. Eu não vou falar homens e mulheres de Deus. Eu vou falar de homens e mulheres. Independente da crença e religião, eles precisam ter caráter. Amém. Agora imagina nós que vivemos no Espírito, que andamos no Espírito, que temos a graça de Deus sobre a nossa vida, ou seja, temos Jesus sobre a nossa vida. Imagine como que tem que ser o nosso caráter. E hoje, infelizmente, irmãos, algo que foi destruído dentro da vida da igreja denominacional é o caráter. Você já viu aquele ditadinho aí? Quase não fala. Não vem fiado para ele não, que ele é crente. Tá doido? Fez negócio com crente? Irmãos, e parece que o trem é profético. Fala, depois eu ligo. Depois eu ligo. Segunda pizzaria, fala que eu quero uma de calabresa. E Alessandro, uma margarita. Com tomate. Com tomate. Margarita. E manjericão. Não deixa vir sem não, você vai ver aquela baixinha entrar no reteté. Irmãos, agora infelizmente hoje parece que isso é profético. Eu aluguei a minha casa uma vez para uma pessoa crente. Uma crentez tremenda. Irmãos, ela ficou na minha casa. Para receber o aluguel, eu tive que perdoar 2 meses. E saiu mais ou menos por quanto de água e energia? Eu vi 600, não foi? Mais, né? 700 e poucos reais de água e energia. Aí eu ligava, irmãos. E assim, sabe? Aí pastor, né? Pastor não tem nem o direito de irar. Não tem nem o direito de ficar bravo. Ô, minha irmã, a paz do Senhor. Tudo bem? Ó, o pastor Vanderlan. Fala, pastor! Aí eu falei, irmã, é a respeito lá do aluguel, tá vencido. Olha, pastor, se eu tivesse dinheiro, eu tinha que pagar, o senhor tem que esperar. Aí eu, tudo bem, eu espero. Que dia? Dia 15 sai o meu pagamento. Então tá bom, dia 15 eu te ligo. Não precisa de me ligar. Eu ligo para o senhor. Amém. Dia 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alô, irmã. Ô, pastor, estava pensando no Senhor agora. Estou com dinheiro no bolso. A senhora está onde?
estou de frente à igreja, mas agora eu não posso te atender porque eu estou entrando para o meu curso de liderança. Aí eu falei, então após o curso de liderança, eu lhe aguardo na porta da igreja. Não, eu não faço negócio na porta da igreja. O senhor vai lá em casa e recebe. Aí, irmãos, eu saía lá do Nova Esperança, vinha para o Veracruz, 11 horas da noite, eu e a Eusli. E nós ficávamos na porta da casa até meia-noite e meia, esperando. Ligava, ninguém atendia. E isso foram vários meses, até que um dia eu consegui desligar a energia e a água dela. E aí ela mudou, me amaldiçoando. Aí eu falei, meu Deus, aonde está o caráter na vida das pessoas cristãs? Né? Ofertei aquilo ali na bênção, amém. Amém. Aí depois aluga minha casa para uma pessoa. Aí as pessoas chegavam em mim e diziam assim, você é doido? Alugou a casa para fulana de tal. Aquela mulher é do mundão. Aquilo lá é garota de programa. Mas nunca atrasou um mês de aluguel. Aí os crentes, irmãos, pelo amor de Deus. Eu tive um comércio uma vez, irmãos. Eu tive aproximadamente 800 mil reais de cheque sem fundo. Quase 1 milhão de cheque sem fundo na minha mão. E eu me lembro uma vez que eu viajei para capital do Pará, Belém. Levei uma pilha de cheque para Belém, fiquei lá 40 dias longe da minha família, tentando receber cheque por cheque. E eu tinha 6 cheques de uma pessoa, 6 cheques de uma pessoa só. Eu ainda fiquei pensando, como que a loja pegou 6 cheques de uma pessoa só? Aí, beleza, com datas diferentes. Vou no banco, consigo o telefone, ligo para a pessoa, queria falar com a fulana de tal. A pastora fulana de tal, eu quem? A pastora, ela não pode atender agora. Aí eu falei, por que não? Porque agora é hora da intercessão, ela está orando pelos enfermos. Eu amei. Falei com o amigo, cheque rasga. Porque é de crente, não paga. É desse jeito, irmãos. Então, infelizmente, a igreja denominacional, esse nome de crente, ele é manchado por causa do caráter. Agora, se tem uma coisa em nós que precisa ser mudado antes de mudar de qualquer coisa, é o caráter. Porque tem muitas pessoas que elas mudam só de religião. Ah, pastor, eu antigamente frequentava o centro espírita. Eu tocava o bicho dentro do centro espírita. Ah, pastor, antigamente eu era católico, apostólico, romano, devoto de todos os santos que o senhor imaginar. Mas hoje, graças a Deus, o sangue de Jesus me cobre de todos os pecados. Mas compra e não paga ninguém. Fala mal de todo mundo. Só mudou de religião. Só a denominação. E infelizmente, irmãos, é uma realidade. Infelizmente é uma verdade. E é por isso que nós vamos tratar aqui, durante toda essa escola de missões, sobre caráter. Né? O que é caráter? Diga assim, caráter é o conjunto de características de uma pessoa. Então é fácil você identificar a árvore. É pelos frutos. Quantas pessoas estão na igreja 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e os frutos são frutos relacionados a macaratismo. Estava conversando com um irmão, um presbítero, digam assim, presbítero.
Ei, irmãos, quando eu fui consagrado a presbítero, oxe, agora eu sou um presbítero. E presbítero é o nome de Deus, né, irmão? Só que assim, tem que fazer valer a consagração, né? A pessoa tem que, não, eu agora sou um presbítero, eu sou um bispo, né? Eu sou um pastor. Nós temos um pastor, se você chamar ele pelo nome, epa, pastor. Nossa. Mas deixa eu ver sua identidade. Deixa eu ter um TR na frente do seu nome aí. Ah, não tem, não, então o seu nome é esse aqui mesmo. Então, meus irmãos, um presbítero chegou nele, comprou o carro dele, resumindo aqui, comprou o carro, ele deu o recibo, aí já deu o recibo preenchido do nome. Irmãos, o presbítero abençoado é tão ninja que ele tem, irmãos, uma fórmula de apagar a caneta, a tinta da caneta. Aí o presbítero pegou o recibo do carro, vendeu o carro para outra pessoa e preencheu no nome de outra pessoa. O recibo venceu, a outra pessoa foi no dono do carro. Chegou no dono do carro e falou, fulano de tal, eu comprei esse carro aqui, ó. Ele era do Senhor, né? E eu preciso tirar a segunda via do recibo, ele venceu. Aí ele olhou, não, mas eu não vendi o carro para você. Não, eu sei, é porque eu comprei o carro do fulano de tal. Não, tudo bem, mas o recibo foi preenchido do nome dele. E quando eles foram olhar cuidadosamente no recibo, o cara tinha conseguido tirar toda a tinta da caneta de um recibo de carro. Era ninja, irmão. A calça, ó, bem aqui. A camisa de seda javanesa. Aquela calçona de Oxford. Sapato de duas cores. Daquele naipe, sabe? Mas ninja para falsificar um recibo. Se falsifica um recibo, irmãos, faz qualquer coisa. Então eu acredito que Deus está levantando uma igreja, diga, é nós. Uma igreja com caráter. Amém. Amém, irmãos? Então, o que é caráter? É um conjunto de características. Honestidade, integridade, responsabilidade, comprometimento. Isto é uma pessoa de caráter. Isto é uma igreja de caráter. Agora, lógico que acontece muitas coisas no decorrer da nossa vida, né? Tem pessoas que hoje, se puxar o nome no SPC e no Serasa e precisar do nada consta para ir para o céu, não, eu vou ser pregador da grande tribulação. Eu acho que a minha missão, o meu destino é ficar por aqui e pregar Jesus na grande tribulação. Não preocupa comigo, não. Que na segunda vinda de Jesus eu subo. Né? Mas de repente passou por algumas circunstâncias, né, que levou a isto. Foi um acidente. Mas tem muitas pessoas que isto é um hábito. Isto é um hábito. Há muitos anos atrás eu trabalhei com restauração de crédito, reabilitação de crédito, irmãos. Quem mais procurava era crente. Aí você limpava o nome do caboclo, passava 3 meses, irmão, estou precisando limpar meu nome de novo, como que faz? Já sujou? Já, você sabe, né? Então aquilo se torna um hábito na vida de uma pessoa. Agora levanta a sua mão assim e diga assim, na minha vida, tudo que vem de Deus, é para o meu crescimento, espiritual. Amém? Irmãos, sabe por que esse má caratismo? É porque as pessoas, que eu falo pessoas que estão dentro da igreja, elas não conseguem absorver aquilo que vem de Deus. As pessoas estão presas lá fora. As pessoas estão habitoladas lá no mundo. Então, lá no mundo, irmãos, elas são manipuladas facilmente. Dias atrás tinha um amigo nosso aqui, numa motona, sabe? Eu falei, pô, essa moto aí custou uns 60 pau, vamos ver se acabou esse dinheiro, né? Aí fulano ganhou na Mega. Não ganhou na Mega não, ele e o irmão dele fez um esquema do BNDES, conseguiram tirar mais de 500 mil reais. Aí ele passa, ô irmão, ô irmão do BNDES. Aí irmãos,
Isso é para nós? Não. Não é, irmãos. Irmãos, honestidade. O crente, irmãos, no mínimo, o homem de Deus, no mínimo, o homem, ele tem que ser honesto. Amém. Honesto com as suas coisas. Não é porque é crente, eu agora sou crente, tenho que ser honesto. Não, você tem que ser honesto porque você é homem. Você tem que ser honesta porque você é mulher. É caráter, tem que comprar e pagar. A maioria, irmãos, dos crentes, tudo com o nome empetecado. Compra, não paga. Meu Deus, eu tive crentes dentro dessa igreja, irmãos. Eu acho que até o diabo ficava com inveja. É misericórdia mesmo, sabe? Não tem caráter nenhum. E aí quer subir aqui em cima, quer pregar, quer cantar, quer profetizar, quer entrar no reteté, quer ser visto, quer ser notado, mas o caráter não vale nada. Então nós, como homens, mulheres de Deus, nós como igreja, nós como a igreja profética do Senhor nesta terra, nós temos que ser honestos. Pessoas honestas. Temos que ter integridade. Tinha uma pessoa que ele congregou com a gente aqui. Essa pessoa congregou aqui muito tempo. E eu ficava sem graça. Todas as vezes que ela ia falar, ela falava de mim. E aquilo ali, irmãos, além de, assim, eu ficava sem graça pelas palavras. Mas aquilo trazia um peso de responsabilidade sobre a minha vida. Ele falava assim, eu não tive pai. Então, assim, a figura mais próxima que eu tenho de um pai é o pastor Vanderlan. Se eu pudesse escolher, com certeza ele seria meu pai. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu faria minha mãe casar com ele para ele ser o meu pai, eu ser o filho dele. Aí ele falava assim, a pessoa que mais se aproxima de Deus, do caráter de Deus, é o Vanderlan. E eu falava assim, meu Deus do céu. Esse homem não sabe o que fala, Senhor, perdoa ele. Né? Mas aquilo, irmãos, trazia uma responsabilidade sobre a minha vida, um peso de responsabilidade. Porque, irmãos, todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem que ser íntegro. Com certeza. É o mínimo, honesto, íntegro, honestidade, integridade. Né? Todo homem, toda mulher de Deus, a igreja, ela é sem mancha. Tem defeito a igreja? A igreja é a denominação? A igreja é quem? É nós. Somos nós, sem rugas, sem manchas, sem máculas, sem defeito nenhum. Assim é a igreja do Senhor. Por quê? Porque ela foi comprada e lavada, remida pelo sangue de Jesus. Aleluia. É por isso, irmãos, que nós precisamos de tratar do nosso caráter. E se nós não tratarmos o nosso caráter, pastor, quem trata o meu caráter? Você. É vida no Espírito. É oração em línguas. Confissão da palavra, jejum. Ei, irmãos, quantas vezes você vai fazer aquela coisa que você fala assim, não, mas isso aqui não vai prejudicar ninguém. Ninguém está vendo. Aí quando você vai fazer, aí o Espírito Santo fala dentro de você, meu filho, Jesus faria. Vai ser. Estou sendo mudado. Estou sendo transformado. Já estou ouvindo e obedecendo. Conheci uma pessoa, conheci mano, brother, caminhei junto muito tempo. Não dentro da igreja, mas caminhei com essa pessoa muito tempo. E ela falava assim para mim, Vanderlan, todos os dias eu acordo 7 horas da manhã. Mas eu só levanto às 11. Eu falei, por quê? Porque das 7 às 11, eu fico aqui manipulando como vai ser o meu dia. Eu programo todo o meu dia. Eu programo os cheques que eu vou comprar lá fora, vou esquentar, vou trocar no banco.
Então, todo dia, Vanderlan, eu já programo o meu dia, para o meu dia ser um dia abençoado, sabe? Ganhar dinheiro. Eu falava assim, meu Deus, cadê o caráter desse homem? Uma vez, fui para a igreja. Aí nós estávamos numa festa da igreja, aquela festa gospel. Faltou coca. Aí disseram, a coca acabou. Aí eu falei assim, vai lá no boteco do Gaspar, ou no boteco do Baltazar, e fala que o Vanderlan mandou buscar 10 litros de Coca-Cola. Né? 10 garrafas dessa. Aí chegam os irmãos lá, mas eles vendem fiado. Falei, pode ir no meu nome. E no meu nome comprarás Coca-Cola. Aí chegou lá, os irmãos, né? E pá, todo abotoado. Aí falou assim, foi no Gaspar, estava fechado, o seu Baltazar, você conhece o Vanderlan, né? O filho do Berré? Conheço. Ele mandou pegar fiada aqui, 10 coca dessa, sorvete. Ele falou, rapaz, aquele menino, quando tinha um capeta no corpo, ele comprava e pagava. Imagina agora que ele é crente. Pode levar até mais, se vocês quiserem. Tinha uma pessoa ali no Nova Esperança, antes de vir para a igreja, fazia muitos negócios grandes. E essa família, uma família cristã. E aí eu me lembro um dia que eu cheguei lá e eu precisava de 8 mil reais. E aí a pessoa falou assim, não, nós não temos 8 mil reais. Nós temos cheques, nós temos cartão de crédito. Aí uma outra pessoa que estava comigo disse assim, mas vocês têm coragem de emprestar 8 mil no cartão de crédito ou 8 mil no cheque pessoal para ele? Nós temos coragem de emprestar até a nossa casa para ele. Porque nós sabemos que ele vai pagar. A vida que ele leva lá fora não interfere naquilo que ele compra e paga. Então, sabe, irmãos, caráter é uma coisa que vem lá no bercinho. Só que no decorrer da caminhada, a pessoa vai se desviando dos bons costumes, a pessoa vai desviando da honestidade, da integridade, da responsabilidade, do comprometimento. E quando a pessoa vê, irmãos, a única coisa que não tem na vida dela mais é o caráter. Aí ela está dentro da igreja, se veste de crente, põe um paletó, gravata, ora, entra no reteté, ora em línguas, pula para cima, profetiza. Mas se você pedir o caráter, ela não tem. Agora, nós precisamos de ser uma igreja que anda em caráter. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, Mateus 23, 37. Tem muitas pessoas, irmãos, que infelizmente elas querem mostrar algo, Carluxo, que elas não são. E eu sei que você conhece muitas. Né? Todos nós aqui conhecemos pessoas que elas querem ser aquilo que elas não são. Que na igreja é uma bênção. Eu conheci um cara, irmãos, que ele chegava na igreja só de mãos dadas com a esposa, sabe? A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor. A paz do Senhor. E ó, grudado na mão. A paz do Senhor. Aquela bênção, sorri, alegre. A esposa, irmãos, toda oprimida. Quando chegava na casa, irmãos, era taca de dar em dedo. Batia na esposa. Espancava os filhos. Aí, para os outros, era o irmão fulano de tal, todo religioso. Então, as pessoas querem passar para as outras pessoas apenas uma imagem externa. Agora, a mudança de caráter, ela não é uma coisa externa, ela está dentro. Ela vem de dentro para fora. Né? Então, tem muitas pessoas que elas querem transmitir o seu caráter apenas o externo. Um caráter externo, superficial. Um caráter que as pessoas veem. E sabe o que é caráter, irmãos? É quando você faz a coisa certa sem ninguém ver.
Não tem ninguém vendo, você não precisa dar satisfação para ninguém, você tem a oportunidade de fazer a coisa errada e de repente se beneficiar pelaquela coisa errada, mas você prefere fazer a coisa certa, mesmo que ela não traga benefícios para você. Tem um irmão que congrega aqui com a gente, ele tentando regularizar um lote dele, gastou mais de 10 mil reais para legalizar o lote. E aí uma pessoa falou assim para ele: se você for no fulano de tal, ele vai te indicar fulano de tal. Você molha a mão de fulano de tal, a escritura sai na outra semana. Aí ele falou assim: não vou molhar a mão de ninguém. Eu vou fazer a coisa certa. Então, assim, mesmo que não traz benefícios próprios, fique com aquilo que é certo. Então, caráter é isso. É você fazer a coisa certa quando você tem a oportunidade de fazer a coisa errada, ser beneficiado e ainda não tem ninguém vendo aquilo ali. Mas dentro de você existe alguém que está te aplaudindo. É isso aí, filhão. Estamos juntos. Eu também agiria assim. Porque essa é a nossa chamada, irmãos. De termos caráter. Né? De sermos homens e mulheres honestas, íntegras. Né? Mulheres honestas, íntegras, com responsabilidade, comprometimento. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, se tem uma coisa que você precisa é entender que nós não estamos aqui nesta terra para sermos alvos de chapotas por aquilo que nós deixamos de fazer ou por aquilo que nós fazemos, que vai manchar o nosso caráter. Que vai manchar o nosso caráter. A pessoa vai olhar para o Abraão. É Abraão ou Abrão? Abraão. Abraão. Ela só: o Abraão é o nome de Deus. O Abraão está na igreja, ele adora, ele canta, o céu desce. Mas não faz negócio dele, não. Dentro da igreja, irmãos, pessoas chegam: e aí, pastor? E fulano? Uma bênção. Posso emprestar 2 mil para ele? Não, vamos continuar. É desse jeito que funciona. Agora, irmãos, como que tem que funcionar? Pastor, e o Abraão? Uma bênção. Pastor, ele pediu 10 mil, dá 15, irmão. Pode emprestar 15, que ali você pode dormir sossegado. Então tem que funcionar assim. Amém. Agora, para isso, irmãos, existem muitas coisas que precisam de mudar. E vida no Espírito é mudança. Amém. Né? A escola de vida no Espírito, ela vem trazer mudanças para as nossas vidas. Então, sabe aqueles primeiros passos de vida no Espírito? A desconstrução, a faxina. Nós temos que fazer essa faxina na nossa vida. De varrer tudo aquilo que vai manchar o nosso caráter, que vai sujar o nosso caráter para fora da nossa vida. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 12. Outra pessoa aí, abra para mim Romanos 12, 2. E outra pessoa, Timóteo 3, 2, 7. Tem muitas pessoas, irmãos, como nós dissemos aqui, que elas querem transmitir
apenas uma coisa externa. Porque aqueles que querem transmitir só o externo, eles estão preocupados apenas com a sua reputação. O que eles vão pensar de mim? É? Aí o cara agora tá na moda, né? Faz uma live e pá. Os caras, uau, esse cara aí é o cara. Esse cara é crente. Homem de Deus. Dá pra ver o anjo aqui pela live de trás dele. Mas é um picareta. Quem conhece na intimidade dá até nojo de ver aquela live. Então, a pessoa, ela está preocupada apenas com a sua reputação. Ele quer se apresentar, ele quer ser notado, ele quer que as pessoas o vejam. Está nos holofotes e externamente ele consegue passar para os outros que ele tem bom caráter, que ele é um bom pai de família, que ele compra e paga. Irmãos, todas as vezes que você encontrar alguém e esse alguém começar a fazer uma autopropaganda de si mesmo, sai fora. Aquele cara que fala assim, não, eu sou crente. Aqui é crente. Aqui compra e paga. Aqui não é malandro, não. Sai fora. Sai fora. Porque é o cara que está ali fazendo a mídia da sua reputação. Agora, irmãos, a reputação é o que as pessoas pensam de você. Agora, o caráter é quem você realmente é. Então, eu sou uma pessoa de caráter e não uma pessoa de reputação. Eu não estou nem aí, irmãos, para o que eles pensam ou deixam de pensar de mim. Eu conheço quem habita dentro de mim. Eu conheço os meus frutos. O Luiz Hermínio Alessandra, ele fala que até hoje a igreja que ele congregava tem certeza absoluta que um dia da vida dele como obreiro lá, pastor, ele estava usando pedra. Ele falou que um dia estava no monte, desceu do monte, chapado, orando em línguas, vai passando aquela turma das antigas. Aí ele falou assim, é hoje eu venho esse povo para Jesus. Aí chegou lá, e aí galera? E aí Luizão, bom, e tal, e ele, Jesus daqui, Jesus dali, senta aí então, velho, vamos trocar uma ideia. E ele sentou. E os caras lá, né, tá fumando a pedra, fumando, passa quem? Passa a galera da igreja. Tá usando pedra. Aí eu disse, Pai do Senhor. No outro dia, 8 horas da manhã, tá levando toca, vem aqui na igreja, usando droga. Nossa. Você faz programa na rádio, usando droga, você ora usando droga, você prega usando droga, você profetiza usando droga. Não, eu não estava usando. Estava porque os irmãos viram, estava porque tem prova. Aí você sabe uma coisa, eu estou um pouco me lixando para aquilo que vocês pensam ou deixam de pensar de mim. Eu sei quem eu sou. Pronto, irmãos. Caráter. Não está preocupado com a reputação. O que eles vão pensar de mim? Né? O que eles vão pensar de mim? Uma vez eu estava de carro, irmãos. Peguei meu carro, só de short, sem camisa, dentro do meu carro, beleza. Dei uma volta, estou voltando para minha casa. Estou passando assim, olho num boteco. Um amigo meu lá dentro, obreiro, bebendo cerveja. Aí eu falei assim, meu Deus, parei no carro, dei uma ré, encostei de frente, abri o vidro, se ele olhava para mim, né, e ele não olhava, aí o Senhor falou assim, vai lá. Vai lá. Aí, irmãos, desce o pastor, no setor dele, só de short, sem camisa, descalço. Quando eu entrei no bar, irmãos, todo mundo, ó, desviou. Sabia? Durou muito tempo. E eu peguei assim, puxei a cadeira, sentei, falei, a paz do Senhor. Aí, pastor, o senhor no bar? Eu falei, olha só o que você me faz passar. Aí você, e aí? Eu falei, e aí? Toma essa cerveja, entra dentro do meu carro,
e vamos embora, brother. Amém. Seu lugar Isso, não é Jesus. aqui. Você não nasceu para ficar aqui dentro, cara. Existe um lugar preparado para você que você conhece o lugar. Amém. Aí ele falou assim, o senhor estabelece? Eu falei, o que é isso? Bebe à vontade, dá um caldo, uma coca aí, moço. Bebi um caldo, bebi uma coca. Aí ele falou assim, pastor, o que eles vão pensar do Senhor? Eu falei, não estou nem aí para Isso. eu estou aqui por causa de você. Amém. Jesus era assim. Sabe o que ele fez, irmãos? Naquele dia ele voltou para a igreja. Amém. Naquele mesmo dia ele falou que ele ficou tão constrangido que naquele dia ele voltou para a igreja. Aí ele fala assim para mim, Dona Hernã, sempre que eu posso eu dou testemunho. Um pastor só de short, sem camisa, descalço, entra dentro de um boteco, dia de domingo, lotado, para falar de Jesus para mim. Então é isso que nós precisamos. Porque quando nós sabemos do nosso caráter, nós não estamos preocupados com o que as pessoas vão pensar ou não de nós. Amém. Amém? Amém. Quem pode ler aí 2 Coríntios, do capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 15. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Nós não recebemos O Espírito o Espírito do mundo, irmãos. Nós não recebemos o Espírito do mundo. Mas o Espírito que provém de Deus. Mas o Espírito que provém de Deus. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém. Glória a Deus, irmãos. O homem carnal, ele não é capaz de discernir o espiritual. Então é por isso que lá fora, irmãos, as pessoas, elas fazem tudo aquilo que não é lícito. E quando elas olham para nós e nós não compartilhamos com aquilo, elas ficam loucas. Elas vão à loucura. Mas nós não temos o Espírito do mundo. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. Glória a Deus. Amém. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus, que é bom, agradável. Amém. Amém. Olha só, e não vos conformeis com este mundo. Sabe, irmãos? Não vos conformeis com este mundo. Conformar com o mundo é conformar, irmãos, com o formato dele. É você compartilhar com as coisas do mundo. E nós não estamos aqui para conformarmos com este mundo, para compartilharmos com as coisas do mundo. Ah, pastor, ó, está na moda agora. O senhor abre uma casa de recuperação, o senhor monta toda a papelada. Eu conheço um advogado aí que ele consegue arrancar de uma vez só 200 mil reais para entidades filantrópicas sem fins lucrativos. Irmãos, isso foi uma febre. Foi uma febre. Aí, quando nós começamos o nosso projeto há 6 anos atrás, uma pessoa chegou a mim e falou assim: ei, pastor, a Dilma vai liberar 5 bilhões para casas de recuperação. O senhor está montado, hein? Sabe o que eu fiz, irmãos? Nunca registrei a casa de recuperação. Eu falei, ela não vai ter CNPJ. Ela não vai ter CNPJ para não dar o que falar para ninguém. Aí a irmã falou assim: o senhor já preparou a papelada? Tem 5 bilhões. Eu falei, eu não quero nem R$1, eu não preciso. Porque a obra, ela não é da Dilma. Eu não dependo do governo, eu não dependo do sistema. Essa obra é de Deus. 1 Timóteo 3:2, até o versículo 7, para nós encerrarmos aqui por hoje. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar,
não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Até onde, pastor? Amém, irmãos. Tira esse nome bispo e coloca o seu nome. Amém. Coloca o seu nome. Pega a sua Bíblia aí. Abra lá. 1 Timóteo. Primeira Timóteo 3 diz assim: convém, pois, que o bispo, leia em voz alta aí e fala o seu nome. Convém, pois, que o Alessandra seja irrepreensível, marido de uma mulher, esposa de um só homem. Essa sou eu. Yes! É a Eusli também. Fala assim, eu recebi essa palavra, né? Recebi já. Já é. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como governará a igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha, olha só, irmãos, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Amém, irmãos? Que essa palavra aqui, irmãos, seja uma palavra para nós meditarmos nela essa semana toda. Todos os dias, pega a sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 3, até o versículo de número 7. Pega essa palavra, irmãos, se alimente dela, rumine ela, alimente, rumine, todos os dias durante essa semana. Amém. Até você se tornar ela. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus, vamos ficar de pé. Aleluia. Desde já, irmãos, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Uma bênção, sabe? Foi uma bênção. Como nós estávamos no princípio dizendo, é um tempo novo para todos nós. Como igreja, né? É nós, igreja. É um tempo novo para as nossas vidas. De fato, nós já pisamos as nações da terra. Nós já tocamos nas nações da terra. Glória a Deus. Levante as suas mãos. Meu Deus, nós te adoramos, te louvamos, Pai. Por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado para nós, Pai. Por tudo aquilo que está feito, por tudo aquilo que está pronto, Pai. Porque nós andamos e vivemos no feito, no pronto, no tetelestai, Pai. Obrigado, Deus. E que a tua glória seja manifesta através de nossas vidas. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, quinta-feira, a aula de intimidade com a pastora Alessandra Padilha. Amém. Outra coisa, irmãos. De missões, atividade foi sábado. Vai ser de missões. De missões com o Júnior. Com o Júnior, eu vou ver com ele. Mas... Tá. De missões. Glória a Deus. De missões, irmãos. Quem trouxe a sua oferta,
né, a sua oferta de fé missionária, né, Carlinhos? Se você recebeu uma oferta missionária aí, você pode trazer, pode colocar aqui em cima, sem problema. Todas as nossas ofertas, irmãos, que nós tirarmos aqui é para missões. Amém? Amém, isso. Oh, Jesus amado. Vigia, vigia, vaso. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Eita. Parece uma família. Rafaela. Conseguiu chegar? Ela passou uma mensagem, eu estou achando. Vai entrar como um carro.